Vamos que vamos, uma bela tarde para aprender matemática. Volume 2, página 30, exercício 4, dizia o seguinte: no círculo trigonométrico da figura abaixo, qual é o tamanho daqui até aqui? 1. Tu vê, né? Se o cara não lembra disso, é porque ele está viajando na aula. Que eu acabei de falar, não pode 5 minutos depois esquecer dessa informação preciosa, né? O tamanho daqui até aqui é 1, o tamanho daqui até aqui, e daqui até aqui, e aqui. Ótimo, tá vendo? Tem-se alfa igual a 120 graus, então daqui até lá 120 graus, esse aqui é um ponteiro então que marca onde é que está os 120 graus, né? Está ali na verdade, certo? 90, 120, certo? Já até sei que aqui mede 30, né? Pode me ajudar a raciocinar, beleza? Mas não precisa por enquanto. E aí ele continuou, né? Esse ponteiro aqui, tá vendo? Ele continuou para cá, certo? Marcou um certo ponto aqui, mas se eu sei que aqui é 30, aqui também é 30 graus, lógico, isso aqui é 90 e o total é 120, né? 120 menos esse 90 dá 30, e aqui é 30 porque são O, B, V, opostos pelo vértice, beleza? Aí olha o que ele pede. Ele pede o valor de OA vezes OB. Deixa eu ver. OA. Galera, OA representa esse tamanho aqui, não é isso? E isso aqui, na verdade, é o cosseno desse ângulo, né? Concorda comigo? É o cosseno desse ângulo. Ou seja, aquele rabisco que eu fiz ali, parecia um rabisco idiota na questão anterior, mas era a explicação da noção de círculo trigonométrico. O aluno que não tem noção da projeção e que ainda não entendeu que esse é o eixo do cosseno, de quem está com sono e deita, né? E esse é o eixo do quem está sem sono fica em pé, né? É uma das maneirinhas de lembrar, né? Ou se tu gosta, se tu é religioso, ó, sinal da cruz, lembra? S de sinal da cruz, C de cosseno. S de seno, C de cosseno. Então na hora que o cara se benze, ele lembra que é seno, cosseno. É religioso o negócio. Cara, se tu esquecer disso eu vou ficar puto. Outra, tu que é catarinense tem uma outra maneira ainda, ó. Tu concorda que o S é naturalmente em pé e o C é naturalmente deitado? Então quem é catarinense, a Santa Catarina, ainda o teu estado lembra quem é quem. Então está proibido. Te dei 3 maneiras de lembrar, né, maneiras bobinhas, né, mas que ajudam a lembrar que esse é o eixo do... E aquele ali é o eixo do... Pegou o círculo trigonométrico, bota o ponteiro como se fosse o ponteiro do relógio. Marcou o ponteiro, traça uma pontilhada aonde bate no eixo do seno, esse tamanho é o seno daquele ângulo. Traça uma pontilhada aonde bateu no eixo do consono, do cara que está deitado, este tamanho, da origem até onde a pontilhada bateu, é o valor do cosseno daquele ângulo, certo? Ou seja, os matemáticos inventaram um relógio de ver seno e cosseno. Foi isso que eles fizeram. Isso é o círculo trigonométrico, um relógio que te ajuda a ver o valor do seno e do cosseno. Mais importante ainda, talvez, ó, quando eu aumento o ângulo para 120 graus, esquece isso aqui por enquanto, tá? Esquece isso aqui por enquanto. Quando eu aumento o ângulo para 125 graus, o que acontece com o valor do seno? Aumenta ou diminui? E o valor do cosseno? Diminui também. Ah, gostei. Ó, quando o ângulo vai para cá, aumentou ou não aumentou? Olha a projeção do seno. Abaixou ou não abaixou? Diminuiu ou não diminuiu? Sim. E olha o cosseno. Ficou mais para a esquerda, diminuiu também. Ficou mais para a esquerda. Ele era assim negativo, ó, agora ficou mais negativo ainda, diminuiu. Em módulo ele aumentou. Concorda comigo? Então tu vê, às vezes é isso que tu precisa. É saber fazer um ponteirinho, fazer 2 pontilhadas que nem na decomposição de vetores, cara. E olhar as componentes que vão ser o seno e o cosseno. Beleza? Para cima? Para baixo? Para cima positivo, para baixo negativo. Que nem na física, cara. É tudo conectado. Para a direita? Para a esquerda? Fechou. O plano cartesiano que está aqui dentro, né? Eixo X, eixo Y para te ajudar. Então, peraí. Pelo que nós vimos, pela revisão de círculo trigonométrico que nós vimos, esse OA é um cosseno, né? Só que não é o cosseno de 120, é o cosseno desse ângulo que veio para cá, ó. Mas se nós vimos que aqui é 30 graus, 90, 180, 270 mais 30. Então tu vê, ó, quando ele pediu para fazer OA, o que ele está me pedindo é o cosseno de 300. É o cosseno de 300 que ele está me pedindo ali. Depois, quem é o OB então, pessoal? OB é boa, né? Ó, quem é o OB? É o seno de quem? De 300 ou de 120? É, agora eu estou esquecendo
só aquele ponteiro lá, né? Então olha só o que ele queria. Ele disfarçadamente me pediu o produto, era isso? O produto entre o cosseno de 300 e o seno, e foi disfarçado. E o bacana é que esse disfarce só ia reconhecer quem entendeu a aula de círculo trigonométrico. E tu vê, cara, eu tive que assistir algumas vezes aquela explicaçãozinha e ler, né, na apostila algumas vezes para, entendi agora esse reloginho. Então é isso que tem que ficar claro. Tem que entender, quando eu digo que isso aqui é o cosseno, entender o porquê disso, entender por que isso aqui é o seno. E se vocês quiserem, depois eu posso explicar a origem disso, né? Porque isso aqui é um triângulo, o seno é o cateto sobre A, como a hipotenusa é 1, né? Esse tamanho é o próprio seno. O que é o cosseno? É o cateto sobre A. Como a hipotenusa é 1, esse tamanho é o próprio cosseno, né? Por isso que eu te falei que a grande sacada do círculo trigonométrico é lembrar que o raio vale 1. Essa é a grande sacada. Vocês aprenderam a achar seno e cosseno de ângulos maiores que 90? 300. Ó, peraí. Esses ângulos aqui, ó, esses ângulos que fazem todo o mesmo valor com a horizontal, quando eu faço as projeções, não dão iguais as projeções? Tanto para cima quanto para baixo. Só que essa aqui é positiva, essa para a direita é positiva, para a esquerda é. Então é só tu lembrar que o ângulo de 300 graus, ó, a minha maneira de resolver, tá? Não quer dizer que essa seja a tua, mas a minha maneira de resolver círculo trigonométrico, eu sempre vejo o ângulo que o ponteiro do relógio faz com a horizontal e vou para a tabela. Como assim, professor? Que ângulo que o 300 faz com a horizontal? 60, não é isso? Então o cosseno de 300 tem o mesmo módulo do cosseno de 60. Então, ó, em módulo vai ser o cosseno de 60, só que o cosseno de 60 está aqui, né, gente? E o cosseno de 60 é um valor positivo, mas o cosseno de 300 também não é um valor positivo? Então eu posso substituir esse por esse, sem problema nenhum. Vezes seno de 120, um ângulo de 120 faz quanto com o horizontal? 60 também, né? Quer dizer que o seno de 120 é o próprio seno de 60, só que o seno de 60 é para cima, é positivo. E o seno de 120 também é para cima, também é positivo. Então eu posso substituir diretamente o seno de 120 pelo seno. Então foi assim que e tu vê, não foi do livro que eu li isso. Olhe o ângulo com a horizontal e vá para a tabela. Eu, estudando o círculo trigonométrico, olhei e vendo que quando o ângulo horizontal é o mesmo, as projeções são as mesmas, ó. Não entendi, professor. Olha aqui, amigo, ó. Esse é o segredo, cara, ó. Ângulo alfa, ângulo alfa, ângulo alfa e ângulo alfa. Se eu faço a projeção do seno, dá ou não dá no mesmo lugar? Tá vendo? É por isso que eu sempre meço o ângulo com a horizontal e busco o valor na tabela. Depois eu só vejo se é mais. Esse é o segredo do círculo trigonométrico. Busque o ângulo com a. Só isso. Aí tu vai na tabela, depois tu só vê se é mais ou menos. Para cima é mais, para baixo é menos, direita é mais, esquerda é menos. Mas tudo bem usar vertical. Como? Usar. Sim, poderia ter usado, né? Poderia ter analisado o ângulo com a vertical, também funciona. O bom é que o ângulo com a horizontal é o ângulo da tabela. E o ângulo com a vertical tu vai ter que fazer 90 menos o ângulo para poder ir para a tabela. Mas funciona também. Então, peraí, quanto é que era o cosseno de 60 nas tabelinhas? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Multiplicação de fração. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Raiz de 3 sobre 4. Pessoal, observem que eu fiz lentamente para ajudar a tentar visualizar quem ainda não entendeu as projeções do círculo trigonométrico, certo? Então, ângulos maiores que 90. Vê o ângulo que faz com a... e vai na tabela. Aí não te esquece, para cima é mais, para baixo é menos, estou falando de seno. Para a direita é mais, para a esquerda é menos, estou falando de cosseno. Ótima pedida, garoto, muito obrigado. Vamos para a próxima.